Olá, eu me chamo Andréia Oliveira, eu sou da Casa de Cultura Espírita em Mesquita e hoje nós vamos abordar o tema Segunda Vista e também uma finalização do capítulo falando sobre sonambulismo, êxtase e a própria segunda vista. Perguntas 447 a 455. Muito bem. Antes de falarmos sobre a segunda vista, é importante que nós lembremos algumas considerações, algumas situações, para que a gente compreenda bem o que é a segunda vista. Uma delas é que nós somos compostos de três partes. Uma parte que provém do princípio espiritual, que é se somos nós mesmos, né, os espíritos, somos os seres inteligentes do universo, os seres pensantes, dotados de livre-arbítrio, dotados de inteligência, de raciocínio, de emoções, sentimentos, enfim. Nós somos a parte que comanda a matéria. Nós temos a matéria em si, o nosso corpo, que é essa parte que nós vemos, né, bem embrutecida, com muitas necessidades, com órgãos diferenciados para cada situação. E nós temos uma parte que faz a ligação desses dois extremos, né? A matéria bem grosseira e o espírito que provém de um outro lugar. Tudo parte do mesmo princípio, tá, gente? Tudo provém de Deus. Tudo é criação de Deus. Só que o espírito ele vem do princípio espiritual. A gente lembra, né? As três partes iniciais. Deus, originando tudo. Princípio espiritual, originando o espírito. Princípio material, originando todo o restante. Então, tudo o que não for espírito é considerado matéria. E esse elo que une o espírito, que faz com que o espírito consiga se manifestar na matéria, é chamado de perispírito. O perispírito é como se ele fosse uma forma, é a vestimenta do espírito. Tanto que, dependendo do mundo onde esse espírito esteja, ele troca o perispírito por um outro com a mesma matéria do mundo em que estão. E quando a gente começa o processo de desenvolvimento do nosso corpo, as primeiras células, né, após a concepção, essas células elas já vão sendo ligadas uma a uma com o perispírito. E o espírito ele vai perdendo a sua liberdade, né, de estar no mundo, no plano extrafísico, quanto mais próximo do momento do nascimento do bebê, né? Então, esse espírito ele vai perdendo as lembranças, né? Ele vai tendo aquela fase do esquecimento, porque ele vai estando mais preso à matéria. Então, isso é uma coisa assim, uma explicação bem simples, só para a gente se dar conta de que nós espíritos, nós ficamos ligados a esse corpo através do perispírito e, de alguma forma, isso nos impede de ficar acessando o mundo dos espíritos que não estão encarnados, constantemente, porque agora, nesse momento, durante esses anos que estaremos aqui no planeta, nós precisamos desempenhar o nosso papel como espíritos na carne. Ok, então, de posse dessas informações, nós vamos pensar agora numa coisa chamada emancipação da alma. O que seria a emancipação? Vamos pensar aqui no nosso dia a dia na Terra. Quando um jovem precisa participar de uma determinada situação, abrir uma conta bancária ou trabalhar, abrir uma empresa, alguma coisa que ele precisa ser maior de idade para fazer. Porém, seus pais compreendem que ele já tem condições de desempenhar aquela função
ou por necessidade, a justiça lhe permite se emancipar, ou seja, permite que ele, naquele momento em que ele ainda não tem liberdade para fazer determinadas coisas, ele tenha o consentimento para fazê-las. Então, isso é emancipar-se, é tornar-se liberado para alguma situação. Quando a gente fala da emancipação da alma, e aí a gente lembra dessa vinda nossa para a matéria, em que ficamos aqui presos ao corpo, né? Então, durante o sono, por exemplo, a gente pode deixar o corpo lá descansando na cama, enquanto nós vamos ao mundo dos espíritos que estão desencarnados, porém nós ainda na condição de encarnados, porque nós não perdemos esse elo com o nosso corpo, a não ser no momento do desencarne. Então, a gente pode sair do corpo, a gente pode ter essa liberdade de estar, de fazer algo que não nos é permitido o tempo todo que estamos encarnados e continuamos ligados ao nosso corpo. Não precisamos ter a preocupação de que um outro espírito se aposse do nosso corpo, porque para que a gente consiga ter essa ligação com o corpo, primeiro é necessário que um novo corpo aconteça, né? Então, numa nova gestação, o espírito vai ser ligado através do perispírito àquele novo corpo. Então, assim, a gente não consegue se ligar a um corpo que ele já está lá, já existe com um outro espírito, né? Vamos brincar, vamos trocar, eu fico agora tomando conta desse corpo. Isso não existe. Se houver o rompimento da ligação do espírito com o corpo, cessa a condição de vida no corpo. O corpo não vai mais estar animado por um espírito e não dá para o outro se conectar ali. Então, esse corpo vai morrer. Portanto, a gente não precisa ficar preocupado e por isso podemos ir a outros lugares. Podemos aproveitar esse momento em que o corpo está descansando para que possamos aprender coisas novas, estudar coisas novas, visitar entes queridos e até trabalhar, dependendo da nossa condição. Olha que bonito. O corpo está descansando, então eu, enquanto espírito, que não sou da mesma matéria, não sou feito da matéria do corpo, não tenho necessidade de repouso, eu posso continuar a minha evolução, o meu aprendizado. Óbvio, quando retornamos ao corpo, nós nem sempre temos lembrança, na maioria das vezes nós não temos lembrança dessas situações que vivemos. De qualquer forma, o registro fica. Não fica o registro no nosso cérebro físico, porque não estamos na matéria. Então, não foi a matéria que foi sensibilizada, foi o espírito, mas esse registro fica para o espírito. Espero que não tenha ficado isso complicado. Então, vamos adiante. Nós podemos percorrer espaços enormes como qualquer espírito desprovido ou despido da matéria do corpo. Por que então, como é que faz? Por que a gente não desencarna nesse momento? Porque existe uma ligação fluídica, uma ligação energética entre o corpo e o perispírito-espírito, que é chamado de cordão de prata ou cordão prateado, que ele só se rompe com o desencarne. Então, nesse momento em que nós estamos visitando outros lugares, tendo contato com outros espíritos, nós estamos ligados ao nosso corpo através desse cordão de energia. Então, não precisamos temer, não saber voltar para o corpo. Às vezes a gente é acordado assim de sopetão e parece que a gente caiu, né, na cama. E realmente é isso. Às vezes a gente está longe
e a gente precisa voltar muito rápido. E ele dá até uma espécie de um susto na gente. Mas, isso dito, então a gente já sabe que nós espíritos podemos, em alguns momentos, sairmos do corpo e irmos ao mundo espiritual somente. Mais longe, menos longe, para que lugar a gente vai? O que a gente faz nesse momento em que estamos emancipados do corpo? Aí vai depender da necessidade, da evolução, do grau de pureza de cada um, da compreensão de cada um de nós. Se nós somos mais materializados, nós vamos ficar aqui perto da Terra mesmo, fazendo o que nos convém, o que a matéria pede. Se estamos com mais compreensão, vamos ajudar no bem aos irmãos que estão desencarnados. Se estamos precisando de aprendizado, vamos para algum lugar para aprender alguma coisa. Algumas vezes nos encontramos com entes queridos que nos trazem informações, que nos trazem novidades, coisas que a gente precisa aprender para seguir no nosso dia a dia. Até puxão de orelha, né? Às vezes a gente acorda com a sensação de que levou um puxão de orelha na madrugada. E às vezes levamos mesmo. Muitas vezes levamos. É bom a gente lembrar também que nas nossas primeiras encarnações nós éramos muito mais matéria, muito mais presos a este plano da matéria do que ao plano espiritual. Estamos ainda com todas as sensações, a tudo que a matéria tem para nos dar de sensações, de emoções e daquilo que faz com que o corpo sinta desejos, tudo o que está acontecendo, que sacia os desejos do corpo, é o que nos faz bem naquele momento. Quanto mais a gente vai evoluindo e se depurando, mais a gente fica presente no mundo espiritual e menos no material. Então, essas coisas da matéria, elas já não fazem mais muito sentido para a gente. Hoje a gente ainda está aqui embaixo, né? Não na base totalmente materializados. Já temos uma parte espiritualizada, mas ainda somos muito mais materiais do que espirituais. Então, precisamos conservar os nossos corpos, porque precisamos desses órgãos todos para podermos levar a nossa vida. Para enxergar, a gente precisa dos olhos, para ouvir, precisamos dos ouvidos, para saborear uma comida, precisamos da nossa boca, para falar, nós precisamos da nossa boca. Enfim, os nossos órgãos, eles têm utilidades diversas para nós. O espírito, por outro lado, ele não precisa de órgãos. Lembra que o espírito, ele vem do princípio espiritual? O espírito, ele enxerga como um todo, ele sente como um todo, ele ouve como um todo, ele percebe o mundo como um todo. Como, vamos dizer assim, um feixe de luz, né, que ele ilumina. Ele não vai necessariamente iluminar só um foco, ele vai iluminar o ambiente inteiro. Então, assim também nós espíritos, nós percebemos o nosso ao redor como um todo, por todo o nosso espírito, ou por todo esse nós. A gente ainda se pega falando o nosso espírito, como se nós fôssemos o corpo, quando na verdade nós somos o espírito. É essa parte que fica, é essa parte que evolui, essa parte que é para sempre. Então, visto isso, a gente começa a falar das perguntas. Pergunta 447, falando sobre segunda vista, o fenômeno designado sob o nome de segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? E a resposta dos espíritos é clara. Sim, na verdade
tudo a mesma coisa. A diferença é que os graus, né? A segunda vista é aquele momento em que você está desperto, acordado, e a pessoa tem uma visão que não é através dos olhos. Então, se eu fechar os olhos, eu continuo enxergando tudo que eu estava enxergando de olhos abertos, porque não são os meus olhos físicos que estão sendo sensibilizados. O que eu estou vendo espiritualmente. Eu estou vendo por mim mesma. Eu estou captando o que está além desse mundo físico. Então, por isso é chamado segunda vista, porque é uma visão, é uma vista do que está além da matéria. E o sonambulismo também é uma segunda vista, só que no sonambulismo o corpo está num estado de maior relaxamento. Então, geralmente o sonambulismo chamado natural, ele ocorre durante o sono, em que o ser está com o corpo relaxado, descansando, e a alma, nós espíritos, nos emancipamos e vamos para algum lugar. Às vezes necessitamos do corpo e o corpo se mexe, levanta, abre porta, fecha a porta, faz uma coisa, faz outra. Então é importante que a gente cuide dessas pessoas para que elas possam acordar e se sentir seguras, se sentirem bem. Geralmente não há uma lembrança do que acontece nesses momentos. Por quê? Porque o que acontece está acontecendo fora do corpo. Então vamos pensar, a gente faz qualquer coisa aqui, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, vai direto através da minha parte do meu sistema nervoso, vai direto ser registrado no meu cérebro. Então, tudo que passa pelo corpo tem um lugarzinho guardado no cérebro, como informação. O que ocorre fora do corpo, que não sensibiliza o corpo, não tem como chegar ao cérebro porque não vai passar por esse meu sistema neurológico, né? Vai estar sendo uma informação de espírito a espírito, porém não vai registrar no cérebro. Então, quando a gente retorna, quando a gente está na matéria, a gente tem um esquecimento do passado, a gente tem um esquecimento, a matéria nos causa essa barreira, né, do que aconteceu fora da matéria. Então, quando a gente retorna, a gente talvez uma vaga lembrança até aquilo se desfazer. Quando a gente fala do êxtase, a gente fala de uma condição ainda mais profunda de desligamento, de emancipação da alma. Então, no sonambulismo, na dupla vista, a gente pode estar desperto e estar vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. No sonambulismo, a gente está com o corpo mais relaxado e isso pode ser também induzido por um médium magnetizador. O médium vai, através da sua energia, fazer com que a gente relaxe o corpo a ponto da gente poder deixar o corpo físico e ir fazer essa visita, né, no mundo espiritual. A diferença entre uma situação e outra vai depender do que a gente fizer nesse momento. Porque tanto faz se o sonâmbulo ele é natural ou se ele é induzido pelo magnetismo. Porque o que faz diferença no final das coisas é o que nós fazemos com o que nos é dado. A caridade, ela não é o que está sendo feito, mas como a gente está fazendo, qual é a nossa intenção, qual resultado isso produz. Se eu estou fazendo para eu ficar bem, para eu me mostrar para os outros,
A caridade está sendo boa para o outro que está recebendo, mas para mim não está tendo validade nenhuma. Qualquer situação relacionada à espiritualidade é da mesma forma. Se o que eu produzo, se o que eu busco nos meus momentos em que eu não estou presa à matéria, são coisas boas, edificantes, que ajudam no meu crescimento, na minha evolução, maravilha, eu estou aproveitando esses momentos. Se nesses momentos eu simplesmente deixo acontecer, não aproveito de forma nenhuma, só vou ali, aproveito ainda para me ligar a outros que estão fazendo coisas erradas, enfim, estou perdendo uma grande oportunidade de servir e de evoluir. Não estou fazendo nada de bom. Não é o fato em si de ter a segunda vista ou de estar num estado sonambúlico ou até num estado de êxtase que vai fazer com que eu seja melhor ou pior do que eu já sou, mas o que eu vou fazer dessa experiência, dessa possibilidade que me é dada. Então, a segunda visão, o sonambulismo, seria um aprofundamento da segunda visão, a segunda vista. O sonâmbulo, ele pode ir a lugares mais distantes, ele pode se liberar do corpo um pouco mais, porque o seu corpo está num estado de relaxamento maior. E a gente aproveita para falar também da questão do êxtase, que é esse elo de ligação do espírito com a matéria, ele fica muito sutil, porque no êxtase o espírito é levado a lugares onde normalmente ele não pode ficar, porque não é ainda o lugar onde ele vai viver, vamos dizer assim. É como a gente ser levado, conduzido a uma casa que nós podemos conhecer, nós podemos visitar, mas não podemos fazer a nossa morada lá. E às vezes a casa é tão bonita, a casa é tão interessante, a gente gosta tanto que a gente resolve que quer fazer morada lá, não é verdade? Quando a gente está aqui na Terra encarnado, a gente pode fazer o que a gente achar melhor, né? Correr atrás, tentar comprar a casa, aquilo tudo, e tentar mudar para lá. Ou um lugar que a gente gostou muito, um lugar muito bonito, com cachoeiras, com baixa criminalidade, a gente pode mudar a nossa opção de vida e ir morar nesse lugar. Quando nós estamos falando do mundo espiritual, as coisas são um pouco diferentes. A gente precisa ter condições de habitar esses lugares. A gente precisa ter condições de perceber esses lugares. Não nos é dado ir para aqui ou para ali porque a gente quer, ou porque a gente gostou, ou porque a gente pode comprar. A gente vai estar lá porque estamos na mesma condição que aquele mundo. Então, se estamos aqui na Terra hoje, salvo os que vêm em missão, né, os missionários que vêm para nos impulsionar, para nos ajudar a evoluir, todos nós outros estamos aqui porque estamos no mesmo grau de evolução deste planeta. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todo mundo ali mais ou menos na mesma linha. Então, quando o espírito chega nesses mundos que lhe é permitido conhecer um lugar desses e ele se vê, ele percebe a beleza, o amor que irradia, né, a sensibilidade desses lugares, é tudo tão maravilhoso que algumas vezes ele não quer voltar. Mas, como a gente estava falando, ninguém disse que era para ir fazer morada lá. Era só para visitar, para saber como é bom e sentir vontade de se melhorar a ponto de poder estar vibrando na mesma faixa que aquele mundo para poder viver lá também.
E quando a gente resolve que quer morar lá porque a gente começa a fazer pirraça, né? E a gente sabe que na natureza não dá para a gente fazer pirraça. Tudo que a gente bate o pé e diz que tem que ser do nosso jeito, dá errado. Então, existe um risco até desse laço, dessa ligação do espírito com o corpo se desfazer. Sim, existe a possibilidade do espírito desencarnar se ele se recusar a voltar para a matéria. E nesse caso, gente, a gente sabe, né? Ele não vai ficar nesse mundo, porque se a gente, para poder estar nesse mundo, a gente precisa estar moralmente na mesma condição que o mundo. Se eu desisto do meu corpo, onde eu deveria estar, é o meu dever, é o que eu devo fazer, é o que me convém fazer, e eu desisto disso, eu já estou na hora dizendo que ali não é o meu lugar, aquele mundo que eu tanto gostei, que é tão bom, que é tão interessante, eu ainda não estou preparado para estar lá. Então, não adianta, não vale a pena, não é interessante abrir mão do que nós temos no momento para pensar que vamos poder ficar em lugares que não nos pertencem. Então, se em algum momento tivermos essa experiência do êxtase, convém voltar, fazer o melhor que nós pudermos aqui na carne, para que a gente possa, aos poucos, chegar numa condição de habitarmos mundos melhores. Então, vamos ver aqui a próxima pergunta. A segunda vista é permanente? Nós temos aqui duas respostas, sim e não. Ela é permanente enquanto, como é que eu posso dizer? Enquanto uma faculdade que nós temos. Então, sim, ela é para sempre. A gente, enquanto estiver aqui encarnado nesse corpo, a gente vai ter essa condição da segunda vista. Mas ela não é enquanto exercício. Quer dizer que a gente não fica vendo aqui a matéria e fora da matéria o tempo inteiro. Isso é uma coisa que acontece esporadicamente em momentos específicos, onde há necessidade de que algo seja apresentado, algo seja mostrado. A segunda vista desenvolve-se espontaneamente ou pela vontade daquele que dela é dotado. Geralmente é espontânea, porém há a possibilidade de desenvolvê-la através do nosso exercício. A gente pode exercitar isso e conseguir acabar fazendo esse desligamento temporário do corpo para poder estar em outros lugares na espiritualidade. Como uma faculdade mediúnica, ela também pode ser desenvolvida. Quando a gente chega na reunião mediúnica, a gente não chega... Alguns já chegam com a mediunidade afloradíssima, né? E outros chegam para desenvolver a mediunidade, para educar a sua mediunidade. E quanto mais a gente trabalha a mediunidade, mais a gente vai tendo facilidade para fazer esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, tudo que a gente exercita, a gente faz melhor, ok? Então, é assim também com a segunda vista. A segunda vista está ligada à organização física? Sim, ela está ligada à organização física. Então, existem corpos que eles não são preparados para isso. O que parece que vem de encontro com a pergunta anterior, né? Parece algo antagônico, mas não é. Então, assim, se o meu corpo ele tem uma mínima preparação para essa faculdade, através do exercício, eu consigo melhorar essa condição, desenvolver essa condição melhor.
Se o meu corpo não está preparado para isso, aí ele vai ser totalmente refratário, não vai ter o que fazer, eu não vou conseguir desenvolver. E aí vem uma outra pergunta interessante, né? Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Ora, se os caracteres físicos, eles passam de geração em geração, e essa condição de ter essa faculdade está super ligada a uma questão física, então esse é um dos caracteres que posso passar para os meus descendentes. Logo, numa família em que alguém tenha esse tipo de condição de faculdade, é bem provável que os filhos, que as outras pessoas da família também tenham essa mesma faculdade, essa mesma facilidade. O que não quer dizer que essas pessoas vão exercitar, o que não quer dizer que essas pessoas serão obrigadas a conviver com isso, o que não quer dizer que alguém vai precisar ser espírita ou qualquer outra religião porque tem essa faculdade. Eu tenho a condição, uso se achar que é interessante, que é importante para mim. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Sim, é verdade. A enfermidade, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo fica algumas vezes num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Dependendo da situação em que a gente se encontre, a gente acaba sendo levado a perceber outras coisas que estão fora do alcance da nossa visão material. Às vezes um aviso de um perigo, uma intuição, um pressentimento de algo que ainda vai acontecer. E a gente consegue ver o que está sendo tramado lá longe e a gente pode ter condições de optar por qual caminho seguir. Às vezes não é necessário que a gente passe por aquilo, por outras vezes é necessário que o trabalho que a gente está fazendo continue sendo feito. Enfim, os motivos são variados, mas acontecem. As pessoas dotadas de segunda vista têm sempre consciência disso? Nem sempre. Para elas, isso é tão normal que é como se, por que os outros não estão vendo o que eu estou vendo? Por que eles não conseguem perceber essas coisas? Se eles quisessem, perceberiam também, né? Essa é a sensação de quem tem a segunda vista, de tão natural que é a situação, de tão natural que isso acontece. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada possuir de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? Sim, é sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor do que sob o véu da matéria. Então, tudo aquilo que a gente tem de percepção maior do que os outros é porque a gente está conseguindo captar alguma coisa além do plano físico. Seja algo ruim que se aproxima, seja a energia de uma outra pessoa, seja o que for, né? A gente consegue, às vezes, ir além. Todo mundo não está percebendo e alguém percebe. Como assim que ninguém está percebendo isso? Está tão claro, está tão evidente. É porque essa pessoa, este ser, está conseguindo realmente enxergar, pressentir através dele mesmo, do espírito. Essa faculdade pode, em alguns casos, dar a presciência das coisas, ou seja, a gente consegue antever o que vai acontecer, a gente tomar ciência do que vai acontecer antes daquilo efetivamente se tornar real? Sim, ela também dá os pressentimentos, pois há vários graus dessa faculdade.
e o mesmo indivíduo pode possuir todos os graus ou alguns deles. Muito bem. Então, essa é a segunda vista, né? O sonambulismo a gente já falou um pouquinho, o êxtase também nós já falamos um pouco. É importante que a gente se dê conta de que tudo o que acontece conosco é sempre para o nosso bem. Então, nós não estamos aqui desamparados, nós não estamos sozinhos. Nós temos, assim, uma enormidade de espíritos ao nosso redor, uns querendo que a gente caia, outros, muitos outros, mas muitos outros, querendo que a gente fique bem. Alguns muito próximos a nós, cuidando detalhadamente do nosso caminho, nos intuindo, nos fortalecendo a fé e a vontade, nos encorajando no dia a dia. Então a gente não precisa temer. Todos nós estamos envolvidos nesse todo que é Deus. Então nós estamos fortalecidos com a crença, a certeza de que Deus está cuidando de nós. Assim sendo, a gente passa a falar sobre o sonâmbulo, né? E muitas pessoas têm medo que, se acordar o sonâmbulo, ele pode desencarnar. Mas o que a gente faz com o sonâmbulo? A gente cuida do sonâmbulo. A gente acompanha para que ele não coloque o corpo em perigo, para que ele não caia em nenhuma situação que possa ser desastrosa para ele. Vamos lá. A gente tem um pedacinho no final desse capítulo que ele é muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico encontra-se sensivelmente modificado. O olhar tem qualquer coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão estão alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir apesar da oclusão dos olhos. Esta faculdade parece àqueles que dela são dotados natural como a de ver. É para eles um atributo de seu ser e não lhes parece constituir exceção. O esquecimento, com muita frequência, segue-se a essa lucidez passageira, cuja lembrança, cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da segunda vista varia, desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, a que se pode chamar de precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, ela mostra os acontecimentos passados ou a ponto de ocorrer. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a segunda vista, são apenas variações ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, assim como os sonhos, estão na natureza, e é por isso que têm existido em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. Neles encontra-se a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram ver como sobrenaturais.
Na verdade, não há nada de sobrenatural. É tudo muito natural, né? A gente temporariamente deixa o corpo físico e vai ter uma noção, vai ter um contato direto, espírito a espírito, conhecer lugares, ter contato com esses lugares e ficar com as sensações do que lá ocorreu, ficar com uma vaga lembrança disso tudo que fica para nós como, vamos dizer assim, um fundo também nas nossas lembranças. Que apesar de não termos lembranças de todo o nosso passado, cada um reage de acordo com esse fundo de memória que a gente tem, né? É a nossa bagagem anterior. E tudo isso que a gente tem contato fora do corpo, a gente também vai acrescentando a essa bagagem. Meus irmãos, o assunto é interessante, é difícil, principalmente porque a gente tende a dar esse aspecto sobrenatural a ele, mas é tudo muito natural, muito dentro das leis de Deus, e tudo que está dentro das leis divinas, das leis naturais, segue um rumo muito fluido, muito simples. Quando a gente tenta explicar, às vezes parece um pouco mais complicado do que é, mas é tudo dentro de uma simplicidade, porque por mais incrível que pareça, Deus é muito simples. O amor é muito simples. A gente é que vai criando as dificuldades no caminho. A gente vai fazendo com que tudo se torne mais difícil. Hoje estamos vivendo momentos complicados no planeta, mas alguém teria dúvidas de que se não tivéssemos ou a necessidade de estarmos aqui, ou a condição de passarmos por essas situações, Deus permitiria que estivéssemos encarnados nesse momento? Alguém tem alguma dúvida de que, se for o nosso momento de desencarnar, nós vamos perecer de alguma forma, de alguma doença, de algum acidente, de alguma coisa, porque está na hora de deixar a matéria? E se não for esse momento, e nós tivermos que ficar mais um tempo, nós ficaremos? Existe dúvida sobre isso? Existe alguma dúvida do que Jesus estaria fazendo se encarnado estivesse nesse momento conosco? Onde ele estaria? De quem ele estaria cuidando? O que ele estaria fazendo? Se respondermos essas perguntas, vamos perceber o quanto a vida é fácil, o quanto a vida é simples. Basta a gente fazer o mesmo que Jesus faria no nosso lugar. Jesus iria cuidar dos desvalidos, Jesus iria amar a todos nós, até aqueles que fizeram ou fariam mal a ele nesse momento. Então, que fique para nós que qualquer faculdade, qualquer condição diferenciada que a gente tenha, é para nós usarmos em favor do bem, sempre pensando no bem maior da humanidade, sempre pensando em diminuir a dor do outro, que a gente não faça as coisas somente por nós, mas que a gente possa fazer sempre pensando em diminuir as dificuldades e as dores de alguém. Que Jesus esteja com todos nós e que tenhamos todos uma ótima semana, um ótimo finzinho de domingo, para quem está assistindo aí a palestra no domingo mesmo, e uma vida de paz a todos. Muito obrigada e até um próximo momento.